A gente vai animar essa segundona, vamos começar a semana pensando em atividade física, pensando em esporte, pensando em qualidade de vida e pensando muitas vezes que você tá ali, poxa, Carol, meu treino já não tá do jeito que eu queria, preciso aí de um empurrão. Ótimo, ele tá com a gente mais uma vez, queridíssimo personal Rafa Reis, bem-vindo! Obrigado, tudo bom, Carol? Rafa? Obrigado, tudo Hoje ótimo. mais uma vez com a Andressa, bem-vinda. Boa tarde. Tá preparada, Andressa? Treino hoje vai ser daquele assim, ó, hard. Mas por que eu tô dizendo isso? Você veio com uma proposta bem legal pra gente falar a respeito da prancha, né? Que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, mas poucas pessoas sabem quais os objetivos, né, que a gente quer atingir quando a gente faz a prancha. A gente vai estar falando de duas coisas que todo mundo gosta, né? De abdômen e de exercício. Tá. Então, a prancha isométrica que a gente vai estar demonstrando hoje, muitas pessoas questionam se é eficiente, se funciona ou não, se deve ou não deve fazer. Hoje a gente vai estar esclarecendo essas dúvidas aí. É eficiente? Mas só ela não resolve, tem que ser sempre o conjunto, né? Tá. Pensar num todo para encaixar ela num determinado momento da sua sessão de treino. Ah, tem isso também? Sim. Vamos começar então, a gente vai começar então das mais básicas para as mais avançadas. Vamos mostrar certo? a mais básica, a mais conhecida por todo mundo, Tá. a tradicional. E aí a gente aproveita já para falar de alguns erros, né, que podem estar acontecendo. Tá bom. Então, a prancha, o que é o isométrico, né? É ficar parado, é onde o músculo ele está sendo contraído, mas não tem contração e relaxamento diferente do exercício dinâmico. Tá. Mas ele tem o mesmo efeito que um exercício dinâmico para a região local ou não? Ele funciona, mas o dinâmico sempre acaba sendo um pouco mais eficiente. Tá legal. Desde que executado da maneira correta. Tá. Vamos mostrar o braço dela de novo? Porque a galera dá uma errada no bracinho nesse bumbumzinho, isso, né? Um erro muito comum é aqui, manter o quadril alto, tá? Então a gente alinha a coluna, faz o quadril alto de novo. Esse é um erro muito comum, é erro básico. Tá. Então, para funcionar, a gente tem que estar com a coluna inteira alinhada, né? A cervical também alinhado e os braços no alinhamento junto com o ombro. 90 graus. Muita gente coloca os braços para frente, coloca o braço... Isso. Tá. Você vê que aumenta aqui a alavanca, tem um gasto maior de energia aqui desnecessariamente. Tá. Então tem que manter o braço 90 graus. E como fica o abdômen durante a execução? O que a gente tem que sentir e fazer? Então, importante você se concentrar a força no músculo correto que está sendo trabalhado. Tá. No caso, o abdômen. Tem outros músculos envolvidos, como o da região das costas, o quadríceps, os glúteos. Tem que estar toda essa cadeia muscular contraída, bem encaixado. Agora, vem a minha pergunta. Esse clássico, ele pode ser eficiente? Pode. Desde que a gente coloque em que momento do treino e fique quanto tempo nessa posição? Sim. Então, tempo é de no mínimo 10 segundos para estar executando. Já dá resultado com 10 segundos? É o começo, né? Eu estou falando aqui de um nível, uma pessoa que está começando, né? Que não tem uma base muito boa. Então vai ficar 10 segundos, aí vai aumentando aos poucos 15, 30 segundos, até 1 minuto, tá ótimo. 1 minuto é aquele, chegou no 1 minuto, tá bacana. Isso. O que não pode, um outro erro comum que as pessoas cometem é de passar muito do tempo e aí acabar relaxando o abdômen e tá fazendo um movimento já totalmente errado do inicial. Que é, então, manter o abdômen, como é que é? Encolhido. Vamos ver na Andressa, assim, como ela faz, como é que é a respiração. Isso, puxou. Ela pode respirar normalmente, uma respiração mais curta. Tá. Só que o músculo abdominal tem que ficar contraído. Tá? E quando ela relaxa, o que acontece? Cai o quadril. E aí, isso também é péssimo para a região lombar. Tá.
tá? A gente acaba forçando aqui os discos, né? O anel fibroso do disco, desnecessariamente. Certo, então se conseguir ficar 1 minuto nessa posição, Isso, contraindo o abdômen... Contraindo. Aqui a gente trabalha abdômen. Fortalecer abdômen. A musculatura paravertebral, glúteo e a musculatura da coxa também. Legal. Agora, uma perguntinha. A gente vai, claro... Deu certo? Pode colocar no bolso. É interessante pensar que agora ele trouxe bola, tem bozu. Isso. Só que esse clássico mesmo, sem ainda utilizar acessórios, ele também fica mais difícil, né, Rafa? Fica. Esse a gente consegue também dificultar, movimentando o braço, movimentando perna. Também dá para fazer ele, a gente está fazendo ele isométrico, dá para fazer de uma maneira mais dinâmica. Também? Também. Então vou pôr uma perguntinha do público na tela e daqui a pouquinho a Andressa vai dar uma respirada para mostrar pra gente como a gente deixa ele mais difícil. Vamos lá, quem escreveu pra gente? Um beijo, Camila, obrigada. As pranchas isométricas são mais eficientes que os exercícios isolados, então para o abdômen, ele deu uma comentada no início que os exercícios podem ser mais eficientes, mas eu vou fazer algumas comparações para responder sua perguntinha, tá? E vamos responder a pergunta da Camila. Você comentou no início, então, que os exercícios isolados para o abdômen, acho que ela quis dizer outros, aqueles que a gente tem uma ação e não uma isometria, são muitas vezes mais eficientes. Mas eu queria que a que a Andressa deitasse, por favor, e eu queria fazer uma comparação. Você pode fazer aquele clássico... Isso, o clássico. Crunch. Vamos lá, esse é um abdominal bacana. Bacana, e ainda do jeito que ela tá fazendo, tá perfeito. Tá. Porque tá elevando até 30 graus, não tá comprometendo a lombar e nem tá com os pés presos, que a gente acaba às vezes gerando um encurtamento dos músculos flexores de quadril, do reto femoral e alguns outros músculos da coxa. Mas comparando este clássico com a prancha clássica... Sim. Ainda esse clássico, primeiro que ela fez, dá mais resultado que ficar 1 minuto em prancha? Os dois, combinar os dois é o ideal. É o ideal. É o perfeito. Entendi. Então, hoje eu tô com preguiça de fazer isso aqui. Não, faça os dois. Isso. Coloque os dois no treino de abdômen. E aí, a gente tem que pensar também em quem está executando o movimento. Tá. Se é uma pessoa que tem uma hérnia de disco, tem algum problema lombar, tudo, o isométrico acaba sendo mais interessante, por não movimentar tanto a coluna, não ter essa compressão das vértebras. Entendi. Tá. Então acaba sendo interessante. Aqui, quando a pessoa já tem, ou até mesmo está com uma dor na cervical. Cervical, qualquer problema na coluna, bico de papagaio, qualquer problema assim, o isométrico acaba sendo bem interessante até para reequilibrar a postura dessa pessoa, deixar a parte funcional do corpo em ordem. Perfeito, boa colocação, isso é legal também. Então, resposta da Camila respondida. Vamos às variações do clássico, então, Rafa? Vamos começar. Vamos lá, vamos começar a deixar difícil, Andressa. Vamos começar a dificultar, alternando braço e perna. Tá. Então, vamos lá, ela tá levantando braço, braço para um lado, perna para o outro. É uma maneira de deixar o exercício mais dinâmico e aumentar o grau de dificuldade dele. Certo. Tá? Agora pode ficar braço alternado, perna alternada, estático. E fica parado, alguns segundos. Voltou a ser um exercício isométrico. Certo, mas mais difícil. Mais difícil do que o primeiro. Nesse caso, além de melhorar a condição abdominal e fortalecer o músculo, ele também pode ajudar a aumentar essa frequência cardíaca para ter uma queima calórica maior? Pouco, mas é desconsiderável. Tá. Assim, se for comparar a atividade da musculação com a atividade aeróbia, fica muito abaixo. Muito abaixo. Muito abaixo. Mas pode ser uma coisa que pode estar no meio do treino ou no início do treino? Qual é a sua opinião, Rafa? Eu gosto de usar o abdômen sempre no final. Tá. Por quê? Porque para fazer muitos outros exercícios, a gente acaba usando o abdômen como um músculo estabilizador. Tá. Então, se você fadigar o abdômen antes, no começo da sessão, e for fazer outros exercícios,
você pode estar com o abdômen já fadigado e não conseguir manter a postura para aquele exercício. Entendi. Então você prefere deixar para o final? Eu prefiro deixar para o final. Posso pedir para Andressa fazer aquele que fica na lateral? De lado. É tão bonito esse. Vamos lá. Além de tudo, é um exercício bonito. Mas é mais difícil também essa daí. Mais difícil. E aqui, o que eu recomendo para o pessoal? Tomar cuidado para não sobrecarregar o cotovelo. Então, divide a força com o... assim, ó. A gente está sobrecarregando o ombro e cotovelo sem necessidade. Agora, se dividir a força do cotovelo com o antebraço e com a mão, já fica muito mais fácil a execução e vai concentrar força no lugar certo. E aonde, assim, que região do abdômen está trabalhando? Todo o abdômen, na verdade, o reto abdominal, oblíquo interno e externo e o transverso também. E o ideal é também ficar um minutinho. Também. Esse é mais difícil. É mais difícil. Aí você pode brincar, né, com as variáveis. 45 segundos. Tá? E aí, uma outra variação, vamos lá, André. Vamos lá, que eu vou botar mais perguntinha do público. Olha lá, gente. Elevando a perna. Tem que se inspirar, ó. Isso, para gerar mais instabilidade no músculo e você ter que ter um trabalho maior, uma contração maior do abdômen para estabilizar o movimento. Dá resultado, Rafa? Dá resultado, mas lembrando que não é só fazer abdominal, tem que cuidar da alimentação e tem que fazer aeróbio. Não é? Não é? O pessoal tinha aquele conceito antigo que fazendo bastante abdominais ia estar com aquele abdômen de tanquinho, tudo. E a gente já sabe hoje em dia que isso é mentira, né? Pode ter uma gordurinha, pode até estar tanquinho por baixo. Pode estar por baixo, mas tem aquele cobertor de gordura. Cobertor é ótimo. Tem o cobertor de gordura. Uma mantinha, alguns cobertores, outros mantinhos. Edredom. O que você tem aí, Faí? Vem cá, é o edredom. Meu pai já falou, o dele é o edredomzinho básico. Brincadeiras à parte, é a cara dele, ele adora. Vou colocar a perguntinha do público na tela. Vamos lá, mais uma e daqui a pouquinho mais variações com a bola e com o bozu, hein? Keila, um beijo pra você. Não é Keila. É Keila sim, é. Beijo, beijo. O abdominal feito na roda de exercício tem o mesmo efeito que a prancha? Puxa vida, eu não pensei nessa pergunta. O Rafa deve ter aí, a rodinha também tem em casa, mas a gente vai simular o exercício da roda pra vocês, tá? Na verdade, agora eu vou chegar aqui pertinho de vocês e vou dizer uma coisa. Você que treina muitas mulheres, que tá sempre em contato aí com as suas alunas e tal. Sim. Engordou um pouquinho, saiu alguma coisa fora do lugar, como é que é a tromba? Como é que é? Não é? Está associado, a gordura está associada diretamente ao humor. Ao humor? Não, mas não é, Andressa. Gente, vamos falar a verdade. Então, essas dicas que a gente pensa aqui no programa, claro que tudo isso, gente, a saúde é em primeiro lugar sempre. Sim, mas muitas vezes o que te motiva a ter mais saúde é ver o resultado no espelho. Estética, isso. Não é? Não dá pra falar diferente, né? Segunda-feira é o dia do mau humor, né? Que todas as alunas chegam falando, não, ganhei 2 quilos. Ai, acho que comi um pouquinho. E muitas vezes não é de gordura, é de líquido, mas ainda assim é um inchaço que não é legal. Então, vamos responder a perguntinha? Vamos lá. Simular o exercício da rodinha? Vamos pegar a bola? Com a bola dá? Isso, puxa dá. Vida, vai matar a Andressa, Ave Maria. Tá aí, o abdominal feito na roda tem o mesmo efeito que na prancha? Isso, esse abdominal que ela está falando é conhecido como roller, tá? Então ele tem um efeito muito bom, a gente já viu bastante em estudos científicos. Tá. Aqui a gente está simulando com a bola. Tá, é difícil, hein, Andressa? Você vê que mesmo é uma variação daquele tradicional que a gente estava fazendo. Sim. Então é um exercício eficiente, porém mais complexo que o básico. Isso. Dói mais. Agora, deixa eu te... já que ela tocou nesse assunto da prancha da rodinha, do roller, o ideal é que você vá até embaixo o máximo que você puder ou ter um limite programado que você possa mais. Varia de pessoa para pessoa, né? Se você já é uma pessoa treinada, você pode fazer um movimento mais completo. Agora, vai devagar, começa aos poucos, vai aumentando gradativamente essa distância. Porque quanto mais à frente você vai, maior o preço que tem para a região lombar. Tá. Então, trabalha mais o abdômen, porém tem um trabalho lombar maior. Então, você pode sentir, em vez de uma dor no abdômen, uma dor lombar. Então, cuidado. Vamos fazer agora uma variação usando o bozu e depois a bola? Legal. Também da prancha, né? Isso, a prancha, vamos fazer a prancha lateral
também com os pés no bozu. Você vê que aqui a gente torna um pouco mais difícil, porque a gente mudou o ângulo, né? Tá. E também o bozu gera uma instabilidade. Gerou a instabilidade, você tem que contrair o abdômen. Vai forçar naturalmente. Isso. Às vezes, para ajudar o aluno, o que a gente pega? Começa a movimentar o bozu, gerar desequilíbrio. Gerar mais desequilíbrio ainda. Que legal. Pode ver que ela tá ficando mais contente agora. Olha lá, ficou melhor agora, Andressa. Puxa então, vida, não sabia disso, que legal. Às vezes são alguns truques, né, que a gente acaba usando no dia a dia com os alunos. Saindo um pouquinho... tem um outro jeito? Tem. Vamos virar. Mas até eu já pensei, um que não é prancha, mas eu quero que você faça. Gente, olha quanto tem exercício. Muita opção. Também, ó, o bozu, mesmo princípio, tá? Ele tá gerando instabilidade, né? Por não ser uma base estável. E a gente pode fazer ele de maneira dinâmica, movimentando a perna, aumentando também a contração abdominal. Tá. Uau. Tá? Esse é difícil demais. É difícil, exige um certo preparo, né, dos membros superiores, tem que estar com a força. Por isso que mulher tem que treinar membro superior também. Também, não é só bumbum, né? Não, tem muita mulher que gosta só de treinar a perna, né? Se fala, não, hoje é braço. Ai, braço, não, quero treinar a perna. Eu sou o inverso, eu nem ligo. Gosto mesmo superior. Não sei, é engraçado, né? Mas sabe o que eu ia te perguntar? É assim, né, a postura de prancha isométrica, só que tem um outro isométrico, que é o pra frente que você fica... Também sentadinho. Pode fazer, Andressa? Esse... Me parece que o nível de dificuldade é um pouquinho maior. Não, assim, com a perna, pode ser assim, ou com a perna abaixada, né? Dá uma levantadinha. Então, qual é o ângulo certo para forçar muito? Então, tem o legal, trabalhar em todos os ângulos. Sobe mais. Aí, o tronco. Aí. Tem vários... Coitada da Andressa, ela não vai voltar mais. Por ser um exercício isométrico, se você ficar parado sempre na mesma posição, você só vai fortalecer naquele ângulo da musculatura. Tá. Então é legal... mais baixo, mais alto, intermediário, é legal sempre variar o ângulo. Entendi. Mas ela poderia fazer uma variação assim, mexer a perna, subir, descer e terminar em isometria? Pode, é legal? Isso é uma técnica até que eu uso bastante com as minhas alunas. E no final já desgasta por exemplo, tudo, pode deixar o pé no chão, deixa o pé no chão, flexionado. Aí. Isso, coloca a mão atrás da cabeça. Vamos lá, 10 repetições. Isso, ó, tá subindo, encolhendo o tronco, isso. Chegou na última, 10, para e fica. Tá. A gente trabalhou, fez a conciliação do exercício isotônico com isométrico. Poxa, legal, isotônico. Então é uma variação, não sabia não. Pode ser ativo, né? Tá. É nomenclatura só. Legal. Mas a gente conciliou os dois. Muito bom. Eu acho que ter também essa percepção é muito legal quando a gente está pensando aí no treino. E muitas vezes, né, você vai em condomínio, não tem tanta opção de aparelho, de equipamento. Então tem que usar de fundamento com criatividade. A força do próprio corpo. Isso. Vamos fazer com a bola? Isso aí. O que nós vamos aprontar com a bola? Vamos mostrar um bem legal com a bola? Vamos lá, mão no chão, mão lá no colchonete e os pés em cima da bola. Tá. Esse é bem legal. Segura aí, Andressa. Tem um trabalho, só de ficar parada, já tem um trabalho abdominal muito legal, tá? Agora, puxa elevando o quadril. Tá. Eleva o quadril, meu Deus. contrai o abdômen, volta. Tá. Contrai o abdômen, Esse é considerado avançado? Avançado. Tá. Esse é para quem já treina há alguns anos, consegue executar com perfeição. Porque tem que ter muita força no braço. Força e consciência corporal, que é uma coisa muito importante, tá? Jogar a força para o lugar certo. Entendi. Tá? Porque às vezes o aluno está fazendo exercício e não sabe o que está trabalhando. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, ó, contrai o abdômen, para não só sentir onde está trabalhando, mas realmente deslocar a força para o local correto. E vamos para um exercício. Convido você de casa a fazer o exercício junto com a gente. Deixa eu colocar as minhas coisas aqui. Rafa,
Como é que a gente sabe que a gente está contraindo o abdômen? Como é que a gente aprende a fazer isso? Então, uma dica assim muito básica que eu dou para todo mundo é o quê? Imaginar que você está encostando o seu abdômen lá nas suas costas. Então você tem que sentir encolhendo e principalmente na hora da execução do abdômen, conciliar muito com a respiração. Tá. Então, isso, usar o músculo do diafragma, né? Encolher e ficar, e manter. Aí você começa a ter um controle maior do seu corpo. Tá. As pessoas mais magras, ou que estão mais em forma, têm uma facilidade maior. Quem está um pouquinho acima do peso não tem tanta essa sensação. Mas mesmo assim é importante você falar, não, contrai o abdômen, encolhe a barriga. Isso, que aí... até a postura, né? Muda. Se você não estiver fazendo exercício, a postura... Eu tô com a mão aqui, agora que eu vi que eles cortaram pra... Não, sabe por quê? Eu ia até te perguntar, quando você faz a postura e faz o que você tá falando, e põe a mão e sente o músculo... que tá... sei lá, que tá contraído, isso funciona também. Então é isso que eu tava fazendo, por isso que eles cortaram a postura. Não, mas é verdade. Quando tem uma pessoa que você vê que está arqueada, tá com o abdômen totalmente relaxado. Aí você fala, contrai o abdômen, arruma essa postura. Automaticamente já... Deixa eu ver se os meninos estão com o abdômen contraído. Deixa eu ver, Saulito, contrai o abdômen. É importante, ó, vocês têm a função, a câmera aqui, ó. Deixa eu ver, vai aí, tá contraído? Tá, ali, ó, já tá na força, tá ó. Sempre. Enéas, Juju, Camilinha, todo mundo lá, Sandrinha, Camilinha aqui também, ó. Foi, Maluzinha... Contraído, tudo aí. Doutor Roberto também daqui a pouquinho. Olha que legal. Hoje o programa vai ser todo casadinho. Doutor Roberto vai explicar como perder peso sem perder massa muscular. Muito legal. Perder só gordura. Isso, importantíssimo. E com as dicas do Rafa, ó, vamos juntar tudinho. Com certeza. Quer fechar com um super exercício? Vamos lá? Vamos? Vamos a cara dela, qual? Coitada, a Andressa já tá com medo. Ó, fugindo um pouco da prancha, vou mostrar um básico que todo mundo pode fazer em casa, né? Pode deitar, senta na bola. Aí. Um básico que a gente faz e que aqui a lombar já fica numa posição mais confortável. Tá. Mão atrás da cabeça, encolhe o abdômen e volta. Encolhe. Pode perceber que essa tremedeira aí... É pra se manter na bola. Isso. Você tem que recrutar músculos profundos, né? Para estabilizar a coluna. Sobe mais. Aí. Isso, você vê que... Mas aí tá certo. Tá certinho ainda. A lombar tá bem apoiada. Só se posicionar direitinho na bola. E por que ele dá mais efeito, então? Porque ela tem que manter um equilíbrio maior. Isso já faz o abdômen contrair e ter mais dificuldade. Todo exercício que gere instabilidade, você trabalha essa região do core. Olha só. Né? Você tem que contrair para estabilizar o movimento. Então, você acaba trabalhando músculos profundos e toda a região abdominal, né? Reto, abdominal, oblíquo, interno, externo. E o transverso também que está embaixo do reto abdominal. Dá para fazer algum de ladinho para a gente fechar desse? Dá, a gente Ai, Andressa, não briga comigo, é que é tão legal e a gente pode alternar só fazendo a rotação de tronco também. E aí pega oblíquo. Isso. Ó que legal, aí pode ser alternado para um lado e para o outro, o mesmo lado sempre. Tá. E dá pra ficar em isometria na bola? Dá, muito bom. Aí pegou mais ainda, hein? Eu estudei essa pauta pra deixar a Andressa assim. Já fez o treino fica hoje. Parada. É mais difícil? Mais difícil. Gostei, ó, que legal. Porque a bola tá... Se a gente aproximar ainda um pé do outro, que você diminui a base, fica mais difícil. Aí, né? A bola quer fugir, né? Para alguns alunos avançados, a gente até fala, tira um pé do chão. Ixi! Isso. E vai, isometria. Isometria, parada ou movimentando também, fazendo aquela combinação que a gente falou no começo. Sabe tudo, Rafa. Olha que treino lindo, gente, para abdômen, para ser uma variação. Uma variação. Você vê que a base é sempre a mesma, né? Dos exercícios. Ou encolhimento de tronco, ou elevação das pernas, ou a prancha. Sempre parte desse princípio. Aí a gente vai incrementando usando alguns equipamentos.
até para o pessoal de casa ter um direcionamento, quanto tempo, se a pessoa vai treinar 1 hora, ela tem que treinar muitas coisas, quanto tempo ela se dedica para o abdômen? 10 minutos no máximo. 10 minutos no máximo. Isso. Já está de excelente tamanho se fizer de uma maneira correta. Então, lembrar sempre que assim, não é quantidade, qualidade. Tá. Fazer exercícios bons, efetivos e recomendados para você. Porque às vezes o que é bom para um não é bom para o outro. Tá? Você acaba gerando alguns problemas aí na coluna e de forma desnecessária. Então, a função do professor é essa, orientar o que é bom para você. Porque as pessoas têm mania na academia de ver a outra pessoa fazendo, pegando peso desnecessário e falando, não, esse é bom, esse vou fazer. E aí? Isso. Esse pega, a pessoa esse fica pega, esse eu gostei. Entendi. Só que aí acaba gerando aquela lombalgia, aquela dor incômoda, né? E para ficar, depois passar ao longo do dia com essa dor é muito ruim. Não, tá certíssimo. Eu acho que tudo tem que ser feito com cautela, tendo uma orientação, um profissional junto. Mas olha quanta coisa legal a gente pode fazer, muitas vezes só com o peso do corpo e tendo aí alguns acessórios que hoje são até mais fáceis, né? Pra gente ter até numa academia do prédio. Em qualquer local você consegue comprar, é muito... É fácil o acesso hoje os equipamentos. E eu só posso agradecer, Andressa, não fica brava comigo. Fui um pouco além, a gente vai criando, como o programa é ao vivo, é gostoso e modificando algumas coisas, mas eu sei que pro público vale muito a pena. Então, quer saber mais? Tem que seguir o Rafa lá no Insta, @RafaelReisPersonal, tudo junto, @RafaelReisPersonal. Lá tem tudo, né, Rafa? Tem tudo, tem algumas dicas, eu sempre estou postando alguma coisa referente à atividade física. E tem seus contatos também. Tem os contatos também. É isso aí, já sabem tudo, claro que ele volta. Obrigada, Obrigado, viu? Carol. Sempre um super prazer. Obrigado pela oportunidade. Arrasou, ó. Abdômen hoje você já tá livre. Liberada. Beijo, gente, até a próxima. Tchau.